Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 29. Louvado seja Deus, engrandecido seja o seu nome. Vamos ficar atentos aos comentários e à leitura para responder o questionário de uma maneira maravilhosa. O Salmos 29, trata a voz de Deus na tempestade. No entanto, na ocasião aqui mencionada, uma furiosa tempestade mostra às pessoas algo do poder e da glória de Deus. O escritor vê a tempestade se aproximando do mar, explodindo em sua fúria nas regiões florestais, depois passando para as áreas áridas do sul. Ele começa o salmo exortando os seres celestiais a se unirem às pessoas na terra para adorar a Deus por sua majestade e poder. Davi, evidentemente, viu a tempestade primeiro sobre uma grande massa de água, talvez o mar Mediterrâneo. Ele falou do trovão como a voz de Deus. Esta é uma comparação adequada, pois o trovão é um ruído que vem do céu, ou seja, é um ruído que vem do céu, ou seja, do céu. No entanto, ele também pode ter usado essa figura para indicar o controle de Jeová sobre sua criação. Deus trouxe a criação à existência com uma palavra, como está escrito em Gênesis 1, 24. A descrição de Davi do progresso da tempestade mostra movendo-se para o interior sobre o Líbano, ao norte de Israel. A voz do Senhor é como trovão. Aparentemente partiu os poderosos cedros do Líbano e os jogou como palitos de fósforos. É claro que os raios e o vento foram provavelmente os verdadeiros agentes dessa devastação, mas o salmista a descreveu como resultado do decreto de Jeová. Na mesma forma, ele disse que Deus chamou chamas de fogo, relâmpago. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam de relâmpagos como ferramenta de julgamento de Deus. Por exemplo, segundo Samuel 22:15, Jó 28, versículo 26, Mateus 24:27. Então, nós vemos que o Senhor fala em várias partes da Bíblia sobre o relâmpago como ferramenta de julgamento de Deus. À medida que a tempestade se movia para o leste, na área selvagem perto de Kadesh, ao norte de Damasco, ela sacudiu a terra. Isso fez com que o servo desse à luz seus bezerros prematuramente e soprou as folhas das árvores, consequentemente, toda a hoste angelical de Deus o glorificou por seu grande poder. Provavelmente é significativo que a frase voz do Senhor ocorra 7 vezes em Salmos 29, de 3 a 9. Os israelitas muitas vezes consideravam as coisas feitas 7 vezes como atos perfeitos de Deus, como a criação que Deus realizou em 7 dias. A presente tempestade lembrou Davi da inundação do mundo inteiro nos dias de Noé. A palavra hebraica para dilúvio aqui ocorre em outra parte do Antigo Testamento, em outras partes do Antigo Testamento.
Vamos repetir aqui. A palavra hebraica para dilúvio aqui ocorre em outras partes do Antigo Testamento, como por exemplo Gênesis 6:11. Como Jeová governou sobre sua criação, então assim ele fez nos dias de Davi, e assim ele faz para sempre. Tempestade, lembraram o salmista dessa verdade. O mesmo poder que Jeová emprega nas tempestades está disponível para seu povo. Assim como ele pode fazer a tempestade passar, ele também pode trazer paz às nossas vidas. Assim, o Senhor não é apenas transcendente sobre tudo e capaz de controlar as forças da natureza, ele também é um recurso para aqueles a quem ele se comprometeu com promessas da aliança. O tema do salmo é demonstração da glória de Deus na natureza, mas seu impacto é o oposto. Dá uma sensação de tranquilidade e temor. Jeová, nosso Deus, é poderoso em sua glória. Ele pode e se protege, ele pode e protege seu povo. Ele abre o céu para liberar suas bênçãos de proteção, vitória e paz. Salmos 28 também pode falar sobre isso. Versículo 8 a 9, Salmos 46, de 1 a 3, Números 6, de 24 a 26, fala isso ao povo de Deus. Portanto, os crentes devem ver na natureza os atributos de Deus e glorificá-lo por seu grande poder. Devemos também lembrar que seu poder é um recurso para nós. O Deus da criação é também o Deus que salva seu povo. Glória a Deus. Então, queridos, mais uma vez, comentários e a leitura, é daí que nós extraímos as perguntas do nosso questionário. Então, fiquem atentos para tudo que falamos e para tudo que lemos. Não se esqueçam, nosso lembrete, eu aproveito essa oportunidade que eu faço discipulado e mostro os pontos importantes para nós estarmos com nossos assuntos bem preparados. A finalidade é esconder a palavra no coração, por isso essas repetições, por isso esses cuidados nas leituras, dos comentários. Então, não se esqueça que uma das coisas usadas para você manter essa palavra, não esquecer, é todo primeiro sábado de cada mês, quando você apresenta os estudos do mês, são 4 semanas de estudo no mês, aí no mês seguinte, depois de completar da primeira semana até a última, esses assuntos serão apresentados no culto da imersão, que é das 14 às 19 horas. Todo discipulador e todo discípulo deve estar presente. Dependendo do que for determinado, pode ser apresentada a palavra que foi dita durante as 4 semanas do mês, em jograis, em palavras, administração de 15 minutos, e também em peças teatrais. Dessa maneira, de maneira nenhuma você vai esquecer do que você aprendeu durante o mês no discipulado, e tenha certeza que tudo que Deus quer é que o seu coração esteja cheio da palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Com o coração cheio da palavra, você não peca, você vai viver de tal maneira que quando você, dentro da sua casa, você sair da porta do seu quarto no amanhecer, todos vão ver a presença do Senhor na sua vida, a presença do Senhor na vida do papai, na vida da mamãe, na vida dos filhos, porque todos estão no mesmo discipulado, falando uma só linguagem. As crianças que não têm discipulado nesse nível, mas os pais em casa, estudando, passe para os seus filhos, porque vocês sabem muito bem que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é algo que qualquer criança pode aprender. Basta que os pais amem a palavra e
estejam falando, vivendo a palavra. Você falar em Gênesis para a criança, vivendo, acreditando de que tudo aquilo foi criado por Deus, emocionado, vibrando, dando a aula motivada para seu filho, você nunca mais vai ver sua família chorar, ninguém se lamentar por um filho se desviar. Porque a palavra não volta vazia e a criança é o principal, a principal criatura que entende mais rápido a palavra, porque a mente da criança ela consegue captar tudo. Não é em vão que o reino das trevas pega as crianças para preparar para ficar a vida inteira na mão de Satanás, porque ele sabe que ensinou na fase de criança não perde mais. Só se for um milagre de Deus para tomar essa pessoa da mão de Satanás, que Deus pode, mas não é com facilidade. Só Deus pode fazer isso. A mesma coisa é o inverso. Se você, filho de Deus, que tem que ensinar essa família, viver tudo isso que está sendo ensinado, obedecer a tudo que estamos orientando, tenha certeza que também o inferno, as trevas, não vai tomar o seu filho na mão de Deus, da mão de Deus. Porque uma criança que é ensinada o caminho que deve andar, como está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, nunca mais vai esquecer e não tem diabo que tome para o reino das trevas. Então, quando sua criança for para a escola, seja qual for o tempo que estivermos vivendo, seja o que estiver acontecendo de mal pela escola ou em qualquer lugar que elas forem, elas vão voltar para casa intactas, continuando amando a Deus como saiu de dentro de casa para o colégio. Não vai ter que chegar em casa e dizer, mãe, eu não acredito mais na Bíblia, mãe, eu não sei se Deus existe não. Sua criança vai crescer conhecendo Deus e não tem que nenhum pai, nenhuma mãe ficar assustado quando fez o que deve ser feito, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Inculcar a palavra. Se você inculcar a palavra, você vai ser uma mãe tranquila. Eu, quando meus filhos estavam na adolescência, eles estavam entrando na faculdade, eu estava aqui nessa cidade, onde começou o ministério comigo e meu marido, e meus filhos na faculdade, cada um em uma cidade, cada um em um lugar, tudo distante de mim. Mas como eles foram inculcados a palavra com culto doméstico todos os dias, e vivendo a palavra ali, não é somente falar, mas a gente procurando viver a palavra para poder ver o exemplo em nós. Quando ele chegar na faculdade, nenhuma notícia ruim chegou de coisas maldosas que ele fizesse. E não se esqueça que se tivesse feito, a notícia chegaria. Porque notícia ruim não demora a chegar. Mas dentro desses anos de faculdade, eles distante de nós, nenhuma notícia ruim chegou. Por quê? Por causa da palavra inculcada. Era todos os dias sentar com eles, ensinar a Bíblia. E isso dá para mim falar o testemunho, porque todos vocês também vão testemunhar. Eu espero que estejam glorificando o nome de Deus com seus testemunhos. Isso aconteceu na minha vida por causa da palavra. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, mas eu aprendi em Salmo 1 que eu deveria meditar na palavra de dia e de noite, porque eu seria como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, seguindo desse jeito, nós veremos o que foi profetizado. Os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.